Você sabia que, bem aí no seu armarinho de remédios, podem existir medicamentos que estão silenciosamente prejudicando seus rins? Todos os dias, milhões de pessoas idosas no mundo inteiro tomam o que elas acreditam serem medicamentos que salvam vidas, completamente alheias ao fato de que essas mesmas drogas podem estar as empurrando rumo à insuficiência renal. E se eu te dissesse que 4 medicamentos comuns, receitados por médicos em todo lugar, estão criando uma epidemia escondida que está afetando 1 em cada 3 idosos? Isso não se trata de efeitos colaterais raros ou casos extremos. Isso é sobre drogas do dia a dia que o seu próprio médico pode ter receitado para você ou para seus entes queridos. As estatísticas são absolutamente estarrecedoras. A cada ano, mais de 600 mil indivíduos, somente nos Estados Unidos, são diagnosticados com insuficiência renal. Mas eis o que torna isso ainda mais chocante. Muitos desses casos poderiam ter sido prevenidos se as pessoas simplesmente soubessem quais medicamentos evitar ou usar com extrema cautela. A comunidade médica está ciente desses riscos há décadas, mas, de alguma forma, essa informação crucial raramente chega aos pacientes que mais precisam dela. Pense no seu próprio armarinho de remédios neste instante. Quantos comprimidos diferentes você ou seus familiares idosos tomam diariamente? A pessoa comum com mais de 65 anos toma pelo menos 4 medicamentos prescritos diariamente. Alguns tomam até 10 ou 15 drogas diferentes. Cada um desses medicamentos foi prescrito para ajudar com uma condição de saúde específica, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que algumas dessas chamadas drogas úteis estão realmente trabalhando umas contra as outras, criando uma tempestade perfeita que pode levar a danos renais. Seus rins são órgãos notáveis. Eles filtram aproximadamente 190 litros de sangue todos os dias, removendo toxinas e resíduos que, de outra forma, envenenariam seu corpo. Mas eis a terrível verdade. Certos medicamentos podem sobrecarregar esses órgãos vitais, causando danos que se acumulam lentamente ao longo de meses ou anos. Quando os sintomas aparecem, o dano geralmente é irreversível. O primeiro medicamento que está causando danos renais generalizados em pacientes idosos é algo que praticamente todo mundo tem em casa agora. Ele está disponível sem receita médica, tem sido confiável por gerações e milhões de pessoas o tomam diariamente sem pensar 2 vezes. Este medicamento é tão comum que a maioria das pessoas o considera completamente inofensivo. Elas tomam esses comprimidos para dores de cabeça, dores nas articulações e desconforto geral, sem nunca perceber que cada dose está potencialmente danificando seus rins. Drogas anti-inflamatórias não esteroides, comumente conhecidas como AINES, estão entre os medicamentos mais perigosos para a saúde renal em pacientes idosos. Esta categoria inclui ibuprofeno, naproxeno e aspirina quando tomados em altas doses. Essas drogas funcionam bloqueando certas enzimas no seu corpo, o que reduz a inflamação e a dor. No entanto, essas mesmas enzimas desempenham um papel crucial na manutenção do fluxo sanguíneo adequado para os seus rins. Quando você toma AINES regularmente, especialmente à medida que envelhece, eles reduzem o fluxo sanguíneo para seus rins em até 20%. Imagine tentar filtrar 190 litros de sangue através de órgãos que estão recebendo 20% menos sangue do que precisam. É como tentar limpar uma piscina com uma mangueira de jardim em vez de um sistema de filtração adequado. Os rins simplesmente não conseguem acompanhar a carga de trabalho. Mas é aqui que fica ainda mais perigoso. À medida que envelhecemos, nossa função renal diminui naturalmente. Um indivíduo saudável de 70 anos tem aproximadamente 60 a 70% da função renal que tinha aos 20 anos. Quando você combina esse declínio natural com a redução do fluxo sanguíneo causada por AINES, você está criando uma situação em que a insuficiência renal se torna quase inevitável. A pesquisa é absolutamente clara sobre isso. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine acompanhou mais de 2.000 pacientes idosos por 5 anos. Aqueles que tomaram AINES regularmente tiveram 3 vezes mais probabilidade de desenvolver insuficiência renal em comparação com aqueles que evitaram esses medicamentos. 3 vezes mais provável. Esse não é um pequeno aumento no risco, esse é um enorme sinal vermelho que deveria ser impossível de ignorar. O que torna isso ainda mais trágico é que muitos idosos estão tomando esses medicamentos para condições que poderiam ser gerenciadas de outras maneiras.
A dor da artrite, que afeta mais de 54 milhões de americanos, é frequentemente a principal razão pela qual os idosos recorrem ao ibuprofeno ou naproxeno. Mas existem alternativas mais seguras que não carregam os mesmos riscos renais. Se você está atualmente tomando qualquer AINE regularmente, ou se alguém que você ama está usando esses medicamentos, você precisa prestar muita atenção ao que vem a seguir. Existem sinais de alerta de que seus rins já podem estar sob estresse, e reconhecer esses sinais pode literalmente salvar sua vida. O segundo medicamento que está destruindo os rins em pacientes idosos é prescrito para milhões de pessoas todos os dias. Os médicos distribuem receitas para esta classe de drogas como balas, muitas vezes sem explicar adequadamente os riscos de longo prazo para a saúde renal. Esses medicamentos são considerados essenciais para o controle da pressão alta e da insuficiência cardíaca, condições que afetam a maioria das pessoas com mais de 65 anos. Inibidores da ECA e medicamentos BRA, que incluem drogas como lisinopril, enalapril e losartan, são projetados para proteger seu coração e vasos sanguíneos. Eles funcionam relaxando os vasos sanguíneos e reduzindo a carga de trabalho no seu coração. Para muitos pacientes, essas drogas são genuinamente salvadoras de vidas. No entanto, há um lado sombrio para esses medicamentos que a maioria dos pacientes nunca aprende até que seja tarde demais. Essas drogas podem causar uma condição chamada lesão renal aguda, especialmente quando combinadas com certos outros medicamentos ou durante períodos de desidratação. O mecanismo é complexo, mas essencialmente, essas drogas podem causar uma queda tão dramática na pressão arterial para os rins que os órgãos não conseguem funcionar adequadamente. Em alguns casos, esse dano é temporário, em outros, leva à insuficiência renal permanente. As estatísticas são assustadoras. Os departamentos de emergência em todo o país atendem milhares de pacientes idosos a cada ano que chegam com insuficiência renal repentina causada diretamente por inibidores da ECA ou medicamentos BRA. Muitos desses pacientes estavam tomando os medicamentos exatamente como prescrito, mas uma combinação de fatores, muitas vezes incluindo desidratação por doença ou clima quente, criou as condições perfeitas para danos renais. O que é particularmente insidioso sobre esse tipo de dano renal é a rapidez com que ele pode ocorrer. Ao contrário do dano gradual causado por AINs, a lesão renal relacionada ao inibidor da ECA pode acontecer em questão de dias ou até horas. Pacientes que tinham função renal normal na segunda-feira podem se encontrar em diálise na sexta-feira. Mas a parte mais perigosa não é a velocidade do dano, é o fato de que esse tipo de lesão renal muitas vezes não é reconhecido até que seja grave. Os primeiros sintomas são sutis, talvez sentir-se um pouco mais cansado do que o normal, talvez alguma náusea leve ou pequenas alterações nos padrões de micção. A maioria das pessoas atribui esses sintomas ao envelhecimento ou ao estresse, nunca suspeitando que seu medicamento para a pressão arterial está lentamente envenenando seus rins. Agora, antes de entrar em pânico e parar de tomar seu medicamento para a pressão arterial, você precisa entender algo crítico. Para muitas pessoas, essas drogas são absolutamente necessárias e os benefícios superam os riscos. A chave é saber como tomá-las com segurança e reconhecer os sinais de alerta de problemas renais antes que eles se tornem fatais. Se você achou esta informação valiosa e quer ter certeza de que não vai perder nenhum dos detalhes cruciais sobre os 2 medicamentos perigosos restantes, por favor, clique naquele botão de gostei agora mesmo. Seu engajamento nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente desta informação. E se você ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal e toque naquele sino de notificação. Estamos compartilhando informações de saúde que salvam vidas que você não encontrará em nenhum outro lugar. E sua inscrição garante que você será o primeiro a saber quando lançarmos novo conteúdo que pode proteger você e sua família. O terceiro medicamento que está causando insuficiência renal em pacientes idosos é algo que pode te surpreender. É uma droga que é frequentemente prescrita para prevenir problemas renais, não para causá-los. Isso cria uma ironia particularmente cruel. As pessoas tomam este medicamento pensando que estão protegendo sua saúde, quando na realidade podem estar se preparando para o próprio problema que estão tentando evitar. Diuréticos, comumente chamados de pílulas de água, incluem medicamentos como furosemida, hidroclorotiazida e espironolactona. Essas drogas são prescritas para a pressão alta
insuficiência cardíaca e retenção de líquidos. Eles funcionam forçando seus rins a remover o excesso de água e sal do seu corpo, o que reduz o volume sanguíneo e diminui a pressão arterial. Para muitos pacientes, os diuréticos são medicamentos genuinamente úteis e necessários. No entanto, os diuréticos podem ser extremamente perigosos para pacientes idosos quando não monitorados adequadamente. O risco primário vem da desidratação e dos desequilíbrios eletrolíticos. À medida que envelhecemos, nossos corpos se tornam menos eficientes na regulação do equilíbrio de fluidos. Quando você adiciona um medicamento que força a perda de fluidos, os resultados podem ser catastróficos para a saúde renal. A desidratação é uma das principais causas de lesão renal aguda em pacientes idosos. Quando seu corpo não tem fluido suficiente, seu sangue se torna mais concentrado e seus rins têm que trabalhar muito mais para filtrar os resíduos. Imagine tentar enxaguar o sabão de uma esponja com apenas algumas gotas de água em vez de um fluxo completo. Isso é essencialmente o que acontece com seus rins quando os diuréticos causam desidratação. Mas a desidratação não é o único problema. Os diuréticos também podem causar alterações perigosas na química do seu sangue. Eles podem fazer com que os níveis de sódio caiam muito baixo, os níveis de potássio se tornem desequilibrados e outras anormalidades eletrolíticas que podem danificar a função renal. Essas mudanças muitas vezes acontecem gradualmente, tornando-as difíceis de detectar até que danos significativos tenham ocorrido. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association descobriu que pacientes idosos que tomavam diuréticos tinham 40% mais probabilidade de serem hospitalizados por problemas renais em comparação com aqueles que não tomavam esses medicamentos. O risco foi maior entre pacientes que estavam tomando vários medicamentos ou que tinham outras condições de saúde que afetavam o equilíbrio de fluidos. O que é ainda mais alarmante é que muitos médicos não monitoram adequadamente seus pacientes idosos que estão tomando diuréticos, e os sinais de alerta de danos renais causados por esses medicamentos são frequentemente confundidos com sinais normais de envelhecimento. Os sintomas que os médicos descartam como envelhecimento normal podem realmente ser seus rins gritando por ajuda. Fadiga que parece vir do nada, inchaço nas pernas ou tornozelos, alterações na frequência urinária e aquela sensação persistente de que algo simplesmente não está certo. Estes não são apenas sinais de envelhecer, eles podem ser sinais de alerta precoce de que os diuréticos estão lentamente destruindo sua função renal. Os casos mais trágicos envolvem pacientes que estavam controlando suas condições bem com mudanças no estilo de vida, mas foram prescritos diuréticos como uma medida preventiva. Esses indivíduos muitas vezes tinham pressão alta leve ou ligeira retenção de líquidos que poderiam ter sido abordadas através de modificações na dieta e exercícios. Em vez disso, eles receberam medicamentos poderosos que, em última análise, causaram mais mal do que bem. Um caso particularmente devastador envolveu uma senhora de 72 anos que foi prescrita um diurético para inchaço leve no tornozelo. Dentro de 6 meses, ela desenvolveu desidratação severa durante uma doença menor e sofreu danos renais irreversíveis. Ela passou de ser completamente independente para precisar de diálise 3 vezes por semana para o resto de sua vida. Tudo por causa de um medicamento que deveria ajudá-la a se sentir melhor. Mas a história não termina com diuréticos. O quarto medicamento que está causando danos renais generalizados em pacientes idosos é talvez o mais chocante de todos. Porque é uma droga que muitas pessoas consideram ser completamente natural e inofensiva. Este medicamento é frequentemente recomendado por amigos bem-intencionados, familiares e até mesmo alguns profissionais de saúde que não entendem completamente seus riscos. Inibidores da bomba de prótons, conhecidos como medicamentos IBP, incluem drogas como omeprazol, lansoprazol e esomeprazol. Estes são os medicamentos comumente prescritos para refluxo ácido, azia e úlceras estomacais. Nomes de marcas incluem Prilosec, Prevacid e Nexium. Milhões de idosos tomam esses medicamentos diariamente, muitas vezes por anos a fio, completamente alheios ao impacto devastador que eles podem ter na saúde renal. A conexão entre medicamentos IBP e danos renais foi descoberta relativamente recentemente, e é por isso que muitos médicos ainda não estão totalmente cientes desses riscos.
O mecanismo é complexo, mas essencialmente essas drogas podem causar doença renal crônica através de um processo chamado nefrite intersticial aguda. Este é um tipo de inflamação renal que pode progredir para a insuficiência renal permanente se não for detectada precocemente. O que torna o dano renal relacionado ao IBP particularmente perigoso é o quão insidioso ele é. Ao contrário da lesão renal aguda que pode ocorrer com inibidores da ECA ou diuréticos, o dano do IBP normalmente se desenvolve lentamente ao longo de meses ou anos. Os pacientes se sentem bem por longos períodos, então, de repente, se encontram com doença renal avançada que requer intervenção imediata. A pesquisa sobre isso é absolutamente aterrorizante. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine acompanhou mais de 125 mil pacientes por 5 anos. Aqueles que tomaram medicamentos IBP regularmente tiveram 28% mais probabilidade de desenvolver doença renal crônica e 96% mais probabilidade de desenvolver insuficiência renal em comparação com aqueles que não tomaram essas drogas. Quase o dobro do risco de insuficiência renal de medicamentos que deveriam tratar a azia. Mas eis o que torna isso ainda mais ultrajante. A grande maioria das pessoas que tomam medicamentos IBP não precisam realmente deles a longo prazo. Essas drogas foram originalmente projetadas para uso a curto prazo, normalmente de 8 a 12 semanas no máximo. No entanto, muitos pacientes acabam tomando-os por anos ou até décadas, porque os médicos se esquecem de reavaliar a necessidade de tratamento contínuo. O problema é agravado pelo fato de que parar os medicamentos IBP pode causar produção de ácido de rebote, fazendo com que as pessoas se sintam pior temporariamente. Isso cria um ciclo onde os pacientes se tornam dependentes dessas drogas, sem nunca perceber que cada dia que continuam a tomá-las, aumenta o risco de insuficiência renal. O que é particularmente de partir o coração é que muitas das condições para as quais esses medicamentos são prescritos podem ser controladas efetivamente com mudanças no estilo de vida. Modificações simples como comer refeições menores, evitar alimentos que causam gatilhos e elevar a cabeceira da cama podem muitas vezes eliminar a necessidade de medicamentos IBP completamente. No entanto, em vez de abordar as causas básicas, o sistema médico muitas vezes recorre a Imagine a roda de samba, onde vários instrumentos tocam juntos, cada um com seu ritmo, mas que em desarmonia podem desafinar a música. Assim como na saúde, a combinação errada de medicamentos pode levar a um desastre, especialmente para os mais experientes. Vamos falar sobre como proteger seus rins, esses verdadeiros filtros do nosso corpo, e evitar que essa samba medicinal vire um problema sério. Muitas vezes, o que parece ser a solução para um problema de saúde pode, sem querer, abrir a porta para outros. É como usar um remédio forte para a dor de cabeça que, no fim das contas, ataca o estômago. E o que assusta de verdade é quando a pessoa, sem saber, toma vários desses remédios perigosos ao mesmo tempo. A combinação de anti-inflamatórios não esteroides com inibidores da enzima conversora da angiotensina ou o uso de diuréticos junto com inibidores da bomba de prótons, por exemplo, pode aumentar de forma exponencial o risco de danos renais. É como juntar cachaça com energético, o estrago pode ser grande. Os relatos médicos estão cheios de casos de pessoas mais velhas que tiveram falência renal em poucas semanas depois de começar a usar certas combinações de remédios. E o pior de tudo é que, em muitos casos, isso poderia ter sido evitado. Então, como saber se os seus rins estão pedindo socorro? Quais são os sinais de alerta que o corpo dá? Às vezes, esses sinais aparecem aos poucos e podem ser confundidos com um envelhecimento normal, o que faz com que muita gente só descubra o problema quando já é tarde demais. Um dos primeiros sinais de alerta são as mudanças no ritmo do xixi. Pode ser que você comece a ir mais vezes ao banheiro, principalmente de noite, ou, ao contrário, que faça muito menos xixi do que o normal. A cor do xixi também pode dar pistas importantes. Um xixi amarelo escuro, marrom ou avermelhado pode indicar problemas nos rins. E se o xixi estiver com espuma ou bolhas, é outro sinal de que pode estar escapando proteína dos rins, que não estão funcionando direito. Outro sinal importante é o inchaço. Geralmente ele começa nos pés e tornozelos, mas pode subir para as pernas, mãos e rosto. Isso acontece porque os rins danificados não conseguem tirar o excesso de líquido do corpo. Muita gente acha que um inchaço leve é normal com a idade, mas é sempre bom mostrar para um médico.
Cansaço e fraqueza que parecem exagerados para o que você fez também podem ser sinais de problemas nos rins. Quando os rins não estão funcionando bem, as toxinas se acumulam no sangue, causando um cansaço forte que não melhora com o descanso. E, muitas vezes, esse cansaço vem acompanhado de dificuldade para se concentrar e problemas de memória. Enjoo e vômito, principalmente de manhã, podem ser sinais de que os rins não estão funcionando como deveriam. Conforme os resíduos se acumulam no sangue, eles podem causar um enjoo constante que não passa com remédios normais. Algumas pessoas também sentem um gosto metálico na boca ou perdem a vontade de comer. Falta de ar, principalmente quando está deitado, pode indicar acúmulo de líquido nos pulmões por causa da falência renal. Esse sintoma costuma piorar de noite e pode vir acompanhado de dificuldade para dormir por causa dos problemas para respirar. Pressão alta que, de repente, fica difícil de controlar também pode ser um sinal de alerta para problemas nos rins. Os rins são muito importantes para controlar a pressão. Então, quando eles são danificados, a pressão pode subir e não responder bem aos remédios. Se você ou alguém que você conhece estiver sentindo algum desses sintomas enquanto estiver tomando os remédios que falamos, é muito importante procurar um médico o mais rápido possível. Descobrir e tratar o problema logo no começo pode evitar danos permanentes nos rins. Mas a boa notícia é que existem opções mais seguras para muitos desses remédios perigosos. Para a dor, em vez de anti-inflamatórios não esteroides, você pode conversar com seu médico sobre o uso de paracetamol, pomadas para dor, fisioterapia ou tratamentos naturais com cúrcuma e ômega 3 que ajudam a diminuir a inflamação. Compressas quentes ou frias também podem ajudar muito a controlar a dor sem prejudicar os rins. Para controlar a pressão, mudar o estilo de vida pode fazer toda a diferença. Fazer exercícios regularmente, controlar o peso, diminuir o estresse e mudar a alimentação podem diminuir ou até eliminar a necessidade de remédios. E, quando os remédios são necessários, existem opções que agridem menos os rins do que os inibidores da enzima conversora da angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Em vez de diuréticos, muitas pessoas conseguem controlar a retenção de líquidos, diminuindo o sal na comida, elevando as pernas quando estão sentadas e bebendo bastante água. Meias de compressão também podem ajudar a diminuir o inchaço sem os riscos que os diuréticos trazem para os rins. Para a azia e refluxo, mudar os hábitos costuma ser mais eficaz do que os inibidores da bomba de prótons. Comer em menores quantidades, evitar alimentos que causam azia, como comidas apimentadas ou ácidas, não comer perto da hora de dormir e manter um peso saudável podem eliminar a necessidade desses remédios perigosos em muitos casos. Lembre-se, você tem mais poder sobre a sua saúde do que imagina. A idade pode trazer alguns desafios, mas a falência renal não precisa ser um deles. Sabendo quais remédios podem ser perigosos, reconhecendo os sinais de alerta e conversando com médicos que entendem do assunto, você pode proteger os seus rins por muitos anos. Se você está tomando algum dos remédios que falamos, não pare de repente, sem falar com o seu médico. Parar de tomar certos remédios de uma hora para outra pode ser perigoso. Marque uma consulta para conversar sobre opções mais seguras e criar um plano para proteger os seus rins enquanto cuida dos outros problemas de saúde. As informações que compartilhamos hoje podem salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. A falência renal pode ser evitada, mas só se as pessoas tiverem acesso ao conhecimento necessário para tomar decisões certas sobre a sua saúde. E por falar nisso, criar conteúdos como este dá um trabalhão. É preciso pesquisar muito, checar todas as informações e dedicar horas para garantir que estamos entregando informações corretas e que podem salvar vidas. Se este vídeo te ajudou a entender os riscos para a saúde dos seus rins e como se proteger, considere deixar um valeu demais. Sua ajuda financeira nos permite pesquisar a fundo temas de saúde importantes que a medicina tradicional muitas vezes ignora e ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente dessas informações. O Valeu Demais apoia diretamente a nossa capacidade de trazer histórias e revelações incríveis que podem proteger a sua saúde e a da sua família. A verdade é que o sistema médico muitas vezes não avisa os pacientes sobre os riscos dos remédios. Os médicos estão sempre ocupados, as empresas farmacêuticas têm interesse em esconder os efeitos colaterais, e os pacientes acabam tendo que lidar com informações médicas complicadas sozinhos.
É aí que a educação independente sobre saúde se torna fundamental, e o seu apoio nos permite continuar esse trabalho tão importante. Mas será que é só isso que você precisa saber para proteger a sua saúde com o passar dos anos? Quais outros perigos escondidos existem em tratamentos médicos comuns que podem estar prejudicando o seu corpo sem você saber? Quais outras informações que podem salvar vidas estão sendo escondidas de pacientes que precisam desesperadamente delas? As respostas podem te chocar, e entendê-las pode fazer toda a diferença entre ter uma vida plena na terceira idade e virar mais uma estatística triste. A sua jornada pela saúde não termina aqui, e nem o nosso compromisso de trazer a verdade sobre os riscos médicos que podem mudar tudo o que você pensava que sabia sobre como se manter saudável com a idade.